Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um devocional. O nosso devocional, finalizamos aqui o livro de Oséias, está nos capítulos de número 5 até o capítulo de número 14, tá bom? Muito bem, o texto do nosso devocional é a infidelidade humana. O nosso texto base está em Oséias capítulo 14, versículo de número 4, que diz assim: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Muito bem. Queridos, nós podemos resumir os capítulos, mencionados aqui no nosso texto, no nosso devocional, exatamente a isso: infidelidade. Se nós pararmos para analisar, os grandes problemas que os relacionamentos enfrentam são infidelidades. Infidelidade em que sentido? No sentido da confiança, no sentido da sinceridade, da verdade. E esse é um problema sério, inclusive, nos relacionamentos familiares. O ser humano, de modo geral, desde a sua queda, melhor dizendo, após a criação do homem e a sua queda sequencialmente, ele vem nessa raiz de infidelidade. E, na verdade, Deus ele está, trabalhando isso dentro do ser humano, que é a cura. Por isso que ele fala no versículo 4, curarei a sua infidelidade. Como a gente sempre fala, lê o Antigo Testamento, lê os profetas, lê o que está acontecendo no Antigo Testamento, na verdade, é um retrato de todos nós. Nós, seres humanos, nós temos as nossas raízes de infidelidade. Aonde nós colocamos, quando nós rompemos com alguém ou rompemos aqui com o Senhor, nós vamos colocar o nosso coração em coisas que, no fundo, afastam o Senhor de nós. E aqui dentro do contexto do profeta Oséias, nós vamos perceber que o povo trocou Deus pelos ídolos, eles não guardavam seus princípios, seus mandamentos, o coração deles estava longe. Nós vamos perceber em Oséias que a fidelidade ela deve começar no coração. E quando não há fidelidade no coração, ela sempre vai dar espaço para a infidelidade. Então, assim, o coração é a raiz dessa infidelidade. Às vezes, aparentemente, pode nem ser demonstrado, mas o coração, às vezes, está cheio de infidelidade. Jesus falou que do coração do homem é que brota toda essa raiz de infidelidade, coisas ruins, sair do coração do homem. Então, Deus propõe, aqui vai permitir para Israel que eles sejam levados cativos para a Babilônia. Ou melhor, primeiro aqui para a Síria e depois para a Babilônia, quero dizer. Inclusive, nós vamos ver no capítulo 13, no versículo 6, uma passagem que nos chama a atenção, que diz assim: quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Então, aqui quando eles começaram a ficar já abastardos, ficaram supridos de muitas coisas, seu coração começa a ensoberbecer, o coração começa a se vangloriar. Então nós vamos perceber que essa infidelidade ela vai ser manifestada por muitas situações que o povo começa a passar. Um deles é a prosperidade, eles começaram a melhorar um pouquinho, já não precisam de Deus. Por que é complicada a questão da fidelidade? Para ser fiel requer esforço, é muito mais fácil ser infiel. Então parece que a infidelidade ela está no piloto automático no ser humano. Daí uma coisa dura, a infidelidade, inclusive para com Deus, principalmente, que aqui que é o foco maior é esse relacionamento com Deus. O povo começou a melhorar e começou a entender, deixar entrar no seu coração sutilmente, E isso é uma coisa muito sutil. Por isso que eu coloquei o tema aqui do nosso devocional, a infidelidade humana. Então, na verdade, Deus ele está trabalhando em nós sermos fiéis. Então, por exemplo, se a infidelidade ela não for corrigida, nunca vai haver uma verdadeira comunhão com Deus. Então, quando não há uma cura da infidelidade, nunca vai haver um verdadeiro relacionamento com Deus. E a infidelidade, o que está por trás da infidelidade? Está a falta de fé e de obediência. Ou seja, o ser humano ele não quer, ele quer seguir o seu próprio curso. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele sabe que essa postura do homem só vai levá-lo à perdição, só vai levá-lo à morte. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, ele tenta intervir, ele tenta se opor ao homem nesse sentido para que ele não venha se perder. E aí o livro ele vai ser concluído exatamente num ponto bem interessante, porque aquela pessoa que é infiel, assim como todos nós temos o nosso nível de infidelidade para com Deus, nós, nesse nível,
né, de infidelidade que todos nós temos, o que nós vamos perceber? Nós acabamos muitas vezes nos deixando ser levados que não há mais esperança para nós. Toda pessoa que age com infidelidade, ela tem um sentimento negativo, que não tem esperança para ela, que não tem mais escapatória, que ela nunca será perdoada. E aqui Deus vai finalizar o capítulo 14 de Oséias mostrando, na verdade, o contrário, mostrando que apesar das nossas muitas infidelidades, Deus ele está disposto a nos amar. Por isso que ele fala no versículo 4 do capítulo 14: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Ou seja, quando nós decidimos não sermos mais infiéis e fiéis e abandonamos a infidelidade para sermos fiéis, Deus ele está com os braços abertos para nos receber em amor. Isso é uma certeza que ele nos dá. E isso é uma promessa que nos traz um conforto no coração, porque muitas vezes falhamos, erramos. Claro que nós vamos ter que colher alguns dos nossos atos, justamente porque isso nos ajuda a não voltarmos mais para a infidelidade. Eu digo que a infidelidade aqui também tem seus graus. É que, claro, que é uma infidelidade muito mais ampla, que é um abandono completo. Mas no nosso dia a dia nós temos as nossas pequenas infidelidades. Quando às vezes não oramos, quando insistimos com o coração duro em não ler a palavra, por exemplo, em não fazer a obra do Senhor. Então nós vamos ver que por muitos momentos eles endureceram o coração deles. Ele dá, inclusive, que eles é interessante, e o texto aqui em Oséias ele vai dar já como um exemplo, que ele falou assim: olha, apesar de Jacó ter feito algumas coisas erradas, mas ele lutou com o anjo, ele lutou com Deus, ele prevaleceu, mas ele buscou a minha face. Aí ele fala assim: por que vocês não seguem esse exemplo? Então a infidelidade é isso, ela não consegue nem olhar os bons exemplos que tem ao seu redor. Deus vai dar uma espécie de castigo para Israel, né? Eles vão ser levados. Ainda fala no versículo 9 do capítulo 13, ó: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Ou seja, a nossa ruína vem de nós mesmos, sabe? A gente, no fundo, queridos, nós sabemos o que é certo. Essa aqui é a grande verdade. O nosso dilema é porque lá no fundo também nós queremos fazer o que a gente quer da nossa própria cabeça, né? Então esse que é o dilema que nós enfrentamos. Então com essa palavra eu finalizo dizendo que sejamos fiéis ao Senhor, possamos lutar com as nossas, talvez muitas ou pequenas infidelidades, mas são infidelidades, e encontrar de fato no Senhor alegria. Claro que o mundo tem coisas interessantes, tem coisas atrativas, né? Tem as suas situações, tem um lado bom, mas que tudo que tenha no mundo, até o nosso dinheiro, tudo que a gente ganha, tudo que a gente produz, né, as coisas que estão nesse mundo, que elas não venham nos dar mais prazer do que nas coisas de Deus. Eu digo uma coisa para você, e eu já vou finalizar essa palavra: não permita que você possa encontrar verdadeira alegria e satisfação em algo, em alguém ou em coisas. Encontre hoje, se você ainda não encontrou isso, mas encontre hoje prazer no Senhor. E Ele está nos afirmando, Ele está nos dizendo que quando nós encontramos prazer nele, tudo na nossa vida melhora, tudo na nossa vida vai ser suportável. Tudo que nós estamos passando tem um grande propósito dele. Então que você possa encontrar hoje prazer no Senhor, porque Ele está nos prometendo dias melhores para aqueles que encontram nele satisfação, alegria e o verdadeiro amor. Que Deus nos abençoe.